Fala pessoal, bem-vindos, eu sou o André Pádua. Nesse momento você está assistindo Polis, aqui no Ousia Podcast. E no vídeo de hoje nós trazemos uma inquietação. Nos parece que parte de uma esquerda, parte de um grupo do campo progressista, acreditamos que seja, está desistindo da pedagogia de Paulo Freire. O que nos leva a entender isso, a gente vai falar aqui para vocês. Antes, eu queria convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar, a comentar. Você conhece a pedagogia de Paulo Freire? O que você acha da pedagogia do Paulo Freire? E já já eu vou perguntar para você o que você acha da pedagogia que aparentemente vai ser ficar no lugar da pedagogia de Paulo Freire. Vocês vão ver logo em seguida, a gente vai para ela nesse momento. Uma pesquisadora, uma historiadora, aproveitou uma apresentação que estava fazendo na Universidade do Maranhão e fez uma parte prática da sua apresentação. Essa parte prática consistia em subir em cima da cadeira. É uma pesquisadora que se autodetermina como travesti. Ela estava com um vestido e ela começou a rebolar em cima da cadeira. E ao rebolar, mostrando as suas partes íntimas. Ao fazer isso, ela estava mostrando, além do ponto de vista teórico, ela também estava mostrando na prática, parece, o que é a pedagogia do... É, isso mesmo. Aqui no canal, a gente toma o cuidado de não falar por ouvir dizer, para ter cuidado em como fazer essa análise sobre esses temas polêmicos do nosso cotidiano. É para isso que a gente está aqui, é para isso que serve a ajuda da nossa amiga filosofia, da sociologia, psicologia, entre outras ciências aí que a gente tem à nossa disposição e outras áreas do conhecimento. Então, para não cair em um outro problema chamado preconceito e transfobia, nós fomos até o trabalho da pesquisadora e verificamos como é que ela estava trabalhando essa ideia de pedagogia do... Primeira coisa que eu me perguntei quando eu fui pesquisar o trabalho dela é se ela usava Paulo Freire para trabalhar essa ideia. Eu fiquei assim, sinceramente curioso para ver com as piruetas que ela daria, além do rebolado, para ver como é que ela colocaria Paulo Freire no meio dessa situação. E bem, quando eu fui ver o trabalho dela, que inclusive está num periódico científico, acredite se quiser, uh, eu fiquei meio chocado e ao mesmo tempo eu vi ali naquele texto as expressões do que a gente chama de relativismo, que é pegar o autor e usar o autor da maneira como eu quero. Por que esse é um problema? Porque falta método, falta você encarar o conceito que o autor está determinando ali pelo texto e ao encarar, transformar aquilo em conhecimento. Isso faltou vertiginosamente. Tem um abismo entre o que foi sugerido pela autora e o que é sugerido pelo Paulo Freire nessa citação que a autora escolheu. E aí a gente cai em armadilhas. Por quê? Nós devemos fazer a crítica conceitual desses temas contemporâneos, entre eles as pessoas LGBTQI. Isso deve ser analisado, deve ser criticado. Agora, sem cair no viés do preconceito, e isso acaba acontecendo. Aqui nós vamos tomar esse cuidado para a gente analisar friamente o conceito, o texto. Essa pesquisadora vai dizer que usou o trabalho de uma outra pesquisadora do Piauí, que é a professora Letícia Nascimento. Ela falou também que usou o material do Ailton Krenak e Tiffany Odara, além de Paulo Freire. Nós somos direto para Paulo Freire. Ela vai falar assim antes de colocar uma citação da pedagogia da indignação de Paulo Freire. A educação vai tentando nos moldar e esquece que o ser em si ele educa. Paulo Freire, em sua obra póstuma Pedagogia da Indignação, fala da sua perspectiva educacional enquanto pai. Aí vem a citação. Me parece fundamental, do ponto de vista da mentalidade democrática, não enfatizar a importância espontânea do testemunho de pai ou mãe sobre a formação dos filhos. Quase sempre, subreptícia ou ostensivamente o fazemos. O ideal para mim, reconhecendo essa importância, é saber usá-la
e a melhor maneira de aproveitar a força de meu testemunho de pai é exercitar a liberdade do filho no sentido da gestação da sua autonomia. Esse aqui é um trecho central que a pesquisadora vai usar aí para fundamentar a sua argumentação de uma maneira muito largada. Quanto mais filhas e filhos se vão tomando seres para si, tanto mais se vão fazendo capazes de reinventar seus pais, em lugar de puramente copiá-los, ou às vezes raivosa e desdenhosamente negá-los. O que me interessa não é que meus filhos e minhas filhas nos imitem como pai e mãe, mas, refletindo sobre nossas marcas, deem sentido à sua presença no mundo. E aí, numa intenção de transversalidade, a pesquisadora vai falar dessa seguinte maneira: esse foi o último livro que Paulo Freire escreveu e ele nos traz a importância de escutar a criança mais do que formar ela e formatar. Beleza, tá nesse caminho mesmo, show de bola. Só que aí depois vem um complemento. Então, a minha proposta de educar com o é também pensar que o corpo por si só fala. O corpo tem conhecimento. Percebem que ela pegou aquele conceito, só que ela não esmiuçou as ideias dentro daquele conceito de uma maneira profunda, de uma maneira mais delicada, de uma maneira respeitosa ao autor. Isso aí a gente vai dizer que é o bendito relativismo científico. Tem sido entendido como entender que as expressões do conhecimento são usadas como maneiras de dominação. Tá? A gente pode criticar isso, a gente pode levar isso a sério e enfrentar que ponto que o conhecimento está sendo usado como instrumento de dominação. A gente vê as pautas de direitos humanos, por exemplo, sendo usadas por bancos para marketing, ao passo que, do ponto de vista da política pública, pouca coisa ou nada se faz. Nós vimos recentemente um coletivo de mulheres negras enviando uma carta ao presidente Lula fazendo reclamações sobre Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Também vemos aí uma suspeição, uma indignação em relação aos grupos indígenas sobre como a Sônia Guajajara está desenvolvendo sua gestão como ministra dos povos indígenas. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que tipo de proposta, que tipo de mudança concreta a pesquisadora que subiu em cima da cadeira, rebolou, se expôs suas partes íntimas a uma plateia de estudantes, como isso vai gerar proteção às pessoas LGBTQI+, como isso vai gerar proteção às mulheres, não apenas proteção, como isso vai promover as pessoas LGBTQI+, as mulheres. Como a nossa pesquisa científica ela está contribuindo para essa implementação, ou seja, para esse melhoramento das nossas políticas públicas. É um debate que se estende tem muitos anos e até hoje a gente não conseguiu enfrentar isso e agora com um governo dito progressista, menos ainda a gente consegue enfrentar essas pautas porque aparentemente o ministeriado do Lula está blindado e essa blindagem consiste em desorganizar todos os movimentos sociais que dizem respeito aos ministérios que estão ali dando visibilidade ao presidente Lula e a si mesmos. Mesmo dentro do movimento LGBTQ+, mesmo dentro do movimento feminista, tais questões, tais características estão sendo altamente questionadas. Cada dia mais aumenta a quantidade de pessoas LGBTQ+, de mulheres, falando que já sentem uma crise de representação com que esses movimentos hoje, da forma como eles hoje estão organizados. Então é um momento de crise que nós vivemos e que a gente precisa entender a situação para poder trazer mudanças concretas e oportunizar o fortalecimento desses movimentos sociais ao invés de enfraquecê-los. Mas isso demanda um olhar crítico sobre a realidade e a gente está se esvaziando dessa responsabilidade em homenagem, em honra a dar estrutura para um suposto governo de esquerda do campo progressista que hoje ocupa a presidência da República, o governo federal, porque se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver respeito a eles, o fascismo volta. Nesse sentido, eu quero reiterar, é importante nós
debatermos conceitualmente o que a pesquisadora trouxe e evitar com todas as nossas forças a questão do preconceito. Tal demonstração corporal tem provocado também, além de nos provocar conceitualmente. Essa pesquisadora é uma amostra do que teorias exóticas à identidade nacional têm colonizado conceitualmente a ciência brasileira. Quero lembrar que o movimento LGBTQI+, ele não vai nascer espontaneamente no Brasil. Ele foi importado, ou melhor dizendo, né, ele foi trazido, trouxeram ele dos Estados Unidos para cá, e não houve tempo do Brasil mesmo em si criar em si uma reflexão sobre como entender nacionalmente essa questão LGBTQI+. Então, o próprio movimento LGBTQI+, ele passa por mudanças, a começar por LGBTQI+. Antes era só LGBT. E aí entra uma grande crítica conceitual sendo debatida pelos estudiosos, que é essa questão da teoria queer, né, como grande baluarte aí Judith Butler. E essa teoria queer, ela tem relativizado e buscando a subjetividade para explicar as questões envolvendo diversidade de gênero. O que a gente está vendo é que isso está levando mais confusão do que esclarecimento. E aí a gente vê um momento de discussão, vamos dizer dessa forma, entre as pessoas que agregam com a Judith Butler e entre marxistas, que vão entrar nesse enfrentamento para, de um lado, contemplar o materialismo histórico dialético, o que tradicionalmente, culturalmente, a nossa ciência vai adotar, paralelamente a essas questões da subjetividade que a Judith Butler vai trazer. Essas questões da subjetividade, elas estão, infelizmente, colonizando as nossas universidades, os nossos movimentos sociais, impregnando tais movimentos e o nosso fazer científico de uma identidade que não é do Brasil, não é nossa. E uma identidade que está aos poucos, mas evidentemente está trazendo desconforto e desagregação aos movimentos a que essas teorias dizem estar ali colaborando com elas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de debater, essa colonização científica também que é feita dentro da universidade pública e privada, para a gente conseguir evitar esse desagregamento e contribuir para o agregamento e com agregamento para o fortalecimento de políticas públicas que hoje tem a galope se esvaziado no Brasil. É isso que a gente queria falar a respeito dessa apresentação artística dessa pesquisadora em um momento inadequado, entendemos nós aqui. Em um sarau seria propício, em um momento de demonstração artística seria propício, mas não durante uma exposição conceitual teórica, entendemos dessa forma. Que essa questão possa ser debatida pelos cientistas e pesquisadores e que a gente consiga encontrar caminhos para entender uma identidade nacional para essas pessoas LGBTQI+, e para o movimento feminista, com todas as críticas possíveis que a gente possa fazer à nossa sociedade patriarcal e preconceituosa tradicional. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.